Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pauta Celeste, novo quadro aqui do canal. A gente vai debater os principais assuntos do Cruzeiro que aconteceram aí nas últimas semanas. A gente vai trazer a informação, destrinchar um pouco melhor e depois a gente vai bater aquele papo, tentar entender o porquê dessa movimentação ou daquela e a gente vai desenvolvendo nossas ideias. Aqui no YouTube, onde a gente tem um espaço maior, temos um tempo maior do que costumamos ter pelo Instagram, né? Para a gente poder debater todas essas ideias. Primeiro, eu sempre pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal, é muito importante isso para continuar ajudando aqui o meu conteúdo ser entregue para outras pessoas, que a gente possa continuar produzindo conteúdo, porque é tudo muito difícil aqui no YouTube, né? A gente sabe que é uma plataforma que tem uma dificuldade aí de entregar os conteúdos, então, se for possível, deixa o like, deixa o seu comentário aqui também sobre os assuntos, o que você pensa sobre aquilo, sobre isso, e vamos debater aí muito aqui no novo quadro que se chama Pauta Celeste. Vamos começar falando sobre a primeira pauta que eu separei para falar hoje aqui são das movimentações do Cruzeiro para renovar, para reforçar as suas beiradas de ataque, né, pelas pontas. O Cruzeiro que aí nessa última quarta-feira intensificou, surgiram alguns nomes, né? Na terça-feira surgiu o nome do Thiago Fernandes, jogador que atualmente pertence ao Vila Real da Espanha, e também surgiu o nome do Eiser Asprilla. Yaser Asprilla, na verdade, né? Que é um jogador que pertence ao Girona, estava emprestado ao Galatasaray. Então, vamos só primeiro dar um briefing desses dois jogadores. Primeiro do Thiago Fernandes. Jogador pertence ao Vila Real, a informação veio aí apurada pelos amigos da Rádio Tatiaia. Trouxeram a informação que o Cruzeiro consultou as condições para tentar, né, abrir uma negociação, entender o que o Thiago Fernandes busca para o desenvolver da sua carreira, né? Primeiro de tudo, o que ficou muito claro pela informação que trouxeram é que o Thiago e seu staff, neste momento, priorizam se manter na Europa, que vir para o futebol nacional não seria a principal prioridade, né? Deixar a Europa vir para o Brasil não seria a prioridade e é algo que, por enquanto, eles ainda não pensam. O Thiago Fernandes é um jogador formado nas categorias de base do Vélez, da Argentina, um time que é muito famoso no futebol mundial por revelar grandes jogadores. Revelou Almada, revelou Montoro, Carrizo, Cristiane, muitos jogadores argentinos que saíram pro mundo inteiro vieram do Vélez. O Thiago, a mesma coisa, saiu com uma grande expectativa, porém não vem conseguindo engatar bons minutos por lá, por isso o Cruzeiro buscou aí. O Thiago é um jogador destro que joga normalmente pelo lado direito, mas também pode jogar pelo meio e também pode jogar pela esquerda. Já o Yaser Asprilla é um jogador que pertence nesse momento ao Girona, estava emprestado ao Galatasaray. Jogador colombiano, passa também pelo Watford, da Inglaterra, e a negociação com a Asprilla já é uma negociação que o Cruzeiro vê com bons olhos, por mais que ainda tá num processo muito inicial, pelas últimas informações que a gente tem, já é um jogador que tem uma maior chance de ser negociado pelo Cruzeiro. No caso, o Cruzeiro tá tentando um empréstimo oneroso, aquele empréstimo que você paga um valor para contar com esse atleta, com uma opção de compra fixada ao final deste empréstimo, né? Ou seja, você negocia, já põe um valor pré-definido, e aí é diferente a opção de compra da obrigação de compra, né? Ou seja, no final desse empréstimo, o Cruzeiro vai poder sentar, analisar e ver se vai ou não efetuar a compra do Asprilla. É um jogador canhoto que tem uma grande qualidade de corte, mudança de direção, um cara que tem muita qualidade no um contra um, porém é um jogador ainda muito inconstante. Lembrando que tem análise desses dois jogadores, uma análise mais completa, né, onde a gente consegue destrinchar como que joga, com os melhores momentos, lá no Instagram, um vídeo meu em colaboração com o Portal 1901, portal no qual eu faço parte. Então, se você quer conhecer mais desses jogadores, assim que acabar o vídeo aqui, corre lá no Instagram, tanto no meu Instagram, pedroreis.ofc, ou então no Portal 1921, que tem uma análise completa lá. Só que o que eu quero trazer aqui para o debate é o seguinte: o interesse do Cruzeiro no Thiago Fernandes e no Asprilla mostra muito do que o Cruzeiro busca neste momento no mercado de transferências,
o perfil que o Cruzeiro vai buscar para ser esse ponta. E aí a gente vai adicionar mais um jogador que também o Cruzeiro tem alguma negociação, ou pelo menos teve, que é o Wesley, que é esse jovem jogador que saiu como uma grande promessa e que não conseguiu se firmar na Europa. E é um perfil que a gente volta a se repetir aqui no Cruzeiro, porque, por exemplo, o Kenny Arroyo tem esse mesmo perfil, jogador que sai muito cedo do Del Valle, vai pro Besiktas, não consegue se adaptar, volta pro futebol da América do Sul e aqui no Cruzeiro consegue ter um bom desempenho. O Asprilla e o Thiago Fernandes seguem muito bem esse perfil. E falando até em perfil de jogador, todos dois, tanto o Thiago Fernandes quanto o Asprilla, também são jogadores que podem, por mais que não é a posição original, digamos assim, a natural deles, é um jogador que pode jogar pelas beiradas, mas também pode jogar pelo centro. E aí traz uma possibilidade que quando o Cruzeiro conseguir recuperar o Sinisterra e o Gabriel Peck, de certa forma conseguir também repor o seu meio de campo com esse meia mais armador. Por mais que, como eu disse, não é a principal característica nem do Asprilla, nem do Thiago Fernandes ser esse meia cerebral, como o Cruzeiro hoje tem na sua equipe o Matheus Pereira, o Cruzeiro olha para o mercado em opções de jogadores, pelo menos o Thiago Fernandes no Asprilla, um jogador que também pode jogar pelo meio e são pontas que jogam pelos dois lados. O que me leva a pensar que se acaso o Cruzeiro não conseguir trazer esse segundo ponta, ele vai ter a opção de um ponta que joga pelos dois lados. Lembrando que o Kenny Arroyo também faz essa função, joga pela esquerda e também joga pela direita. Então é um perfil que o Cruzeiro até o momento deixa muito claro para mim até aqui nessas movimentações do meio do ano para reforçar as suas beiradas. Agora vamos falar aí da outra informação que a gente teve nessa terça-feira, que foi a confirmação do empréstimo do Murilo Hickman ao Sport. O jogador foi envolvido na negociação com o Zé Lucas, que chegou ao Cruzeiro, volante aí que reforçou a Raposa na última semana. O Murilo Hickman fez parte dessa negociação sendo emprestada ao Sport. O jogador vai passar um tempo no time pernambucano e depois, ao final desse empréstimo, que é o final da temporada, retorna ao Cruzeiro, onde segue tendo aí o seu vínculo normal com a Raposa. É um empréstimo onde o Cruzeiro empresta ao Murilo Hickman para ele ter mais minutos e também ser uma outra vantagem que o Sport teve nessa negociação. A gente também daqui a pouco vai debater sobre o Chico da Costa, tudo que aconteceu hoje, mas primeiramente sobre essa questão do Murilo Hickman. O jogador, ele não tem uma opção de compra para o Sport, ou seja, essa negociação é apenas um empréstimo aparentemente com o Sport. A primeira informação que a gente tinha, que o Sport iria arcar com os salários do Murilo Hickman e o Cruzeiro iria arcar com os salários do Chico da Costa. Porém, com essa volta atrás do Chico da Costa não querendo ir para o Sport, o Cruzeiro vai compensar o time do Recife com um valor a mais. E aí a gente vai ficar aí sem essa informação se o Cruzeiro vai bancar os salários do Murilo Hickman ou o Sport vai continuar seguindo. Sobre esse empréstimo do Murilo Hickman, eu acho que é muito interessante para as três partes. Primeiro, para o Cruzeiro, porque tem o Murilo Hickman como uma grande promessa pro meio de campo e que por aqui dificilmente ia ter minutos, né? Pro Sport, muito bom ter uma jovem promessa. O Murilo Hickman é um grande jogador, pelo menos até o que a gente viu, até em mostragem de time principal. O Murilo Hickman sempre foi um jogador que se mostrou ter boas valências, e principalmente pro Cruzeiro, porque vai ter esse jogador, principalmente pro Murilo, na verdade, né? Porque vai ter o seu jogador vai ter um nível de competitividade maior do que ele enfrentou nas categorias de base, não um nível de Série A, como seria pelo Cruzeiro, e vai poder ganhar mais minutos. E é muito importante pro Murilo, nesse momento, aproveitar essas oportunidades, porque na Série B a gente vê que é um campeonato onde tem mais disputa física e que por aí, pra uma posição de volante, ele tem tudo para se desenvolver muito bem jogando ali pelo Sport, aonde vai pegar um nível de competição maior do que ele viu na base, mas também não vai dar um salto tão grande de sair do sub-20 e já partir direto para um time principal do Cruzeiro. Então acho excelente movimentação para as três partes. Tanto para o Cruzeiro, que vai ter o seu atleta desenvolvido num nível de competitividade menor, mas a mais do que ele está acostumado a ver na categoria de base. Pro Murilo, porque vai poder ter minutos em campo, é muito diferente você jogar, de você treinar, fazer atividades apenas internas. Então, pro Murilo vai ser muito importante. E pro Sport, porque vai ter um grande jogador defendendo a sua equipe até o final da atual temporada. Então,
Para mim é um negócio muito interessante para as três partes. A informação que a gente teve na terça-feira, inclusive vindo do Samuel Venâncio, do portal Central da Toca, da Samuca TV, que o Cruzeiro voltou a negociar com o Wesley, jogador que pertence ao Al Hilal, que tem passagem pelo Corinthians. E vamos só recapitular pelo que a gente tem de informação. O Cruzeiro entrou em contato com o Wesley, o Arthur Jorge, inclusive, foi um dos que fez essa ponte para iniciar as conversas com o jogador. Conseguiu convencer o Wesley a fazer parte do projeto, comprou o projeto. O Cruzeiro conseguiu essa liberação com o Al Nassr para poder negociar. Acho que eu comentei e falei que é o Al Hilal, mas é o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo. O Cruzeiro conseguiu essa liberação com o Al Nassr pagando boa parte do salário do Wesley. Então tinha tudo muito bem costurado, um acordo verbal com o jogador, já um acordo verbal sinalizado com o time da Arábia, só que, porém, algumas pessoas que representam o jogador, e aí a gente passa para falar que normalmente um jogador tem vários representantes, que são pessoas que trabalham no mercado oferecendo e trabalhando com comissão, coisa muito natural, não é só o Cruzeiro que faz isso, é todo o mercado global de futebol tem esses tipos de agentes que ficam trabalhando. O Wesley teria sido oferecido ao Corinthians. E aí o jogador, pelo que a gente tem de informação, disse que tem ali uma dívida, né, digamos assim, um carinho, né, não vou nem usar a palavra dívida, vou usar a palavra um carinho, por ser formado nas categorias de base do Corinthians e que por isso teria interesse em retornar ao time paulista. Sendo assim, o Cruzeiro, que já tinha tudo apalavrado com o jogador, não iria entrar em leilões e acabou liberando o jogador para negociar com o Corinthians. Nesse meio tempo, o Corinthians sofreu 2 transfer ban, tá no imbróglio para renovar com o Memphis Depay. A renovação com o Memphis Depay também acabou tirando a prioridade do Corinthians em trazer o Wesley, e aí acabou que ficou por aí. Com as lesões de Gabriel Peck e Luiz Sinisterra, o Cruzeiro voltou a consultar as condições do Wesley, que neste momento não deve ir para o Corinthians, estava emprestado pelo Al Nassr a algum time da Espanha, agora volta aí a não fazer parte do grupo de jogadores da equipe da Arábia Saudita. Vale ressaltar que lá tem limite de estrangeiro, então ficar com um jogador brasileiro lá sem utilizar quer dizer que esse jogador, você deixa de escrever algum outro estrangeiro, ou então tem que deixar esse jogador fora de alguma forma, o que seria muito negativo. Sobre essa questão do Wesley, primeiro de tudo, eu acho que é válido o Cruzeiro voltar a negociar para entender as condições. Porque naquele momento onde o Cruzeiro já tinha um acerto com o Wesley, estava tudo dentro dos conformes. O Cruzeiro entrou em contato com o jogador, apresentou o projeto, conseguiu apresentar uma oferta que o Al Nassr achou interessante e que tudo caminhava para um desfecho positivo com o jogador, chegando na Toca da Raposa. Porém, esse oferecimento do Wesley, dos seus agentes, ao Corinthians e o atleta voltando atrás no que ele tinha entendido do projeto do Cruzeiro, acaba mudando completamente o cenário. E neste momento, mesmo com o Cruzeiro deixando de ter as duas opções de jogadores principais, que era o Sinisterra e o Gabriel Peck, o Cruzeiro também ele tá no mercado atrás de outros nomes. Thiago Fernandes, Asprilla. Então o Wesley não é a única opção que o Cruzeiro tem hoje no mercado. Mas por que mesmo eu achando que tem outras opções, e opções da minha visão pelo menos até melhores do que tinha do Wesley, por que eu acho válido? Porque com a negociação do Corinthians caindo por conta do transfer ban, pode ser que a negociação inicial, o acordo que havia chegado, ele pode mudar a favor do Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro iria pagar um valor X de salário, neste momento o Cruzeiro pode oferecer menos, porque sabe que não tem mais a concorrência do Corinthians e que o Al Nassr vai ter que negociar esse jogador de um jeito ou de outro. E também é chegar pro Wesley e ser muito claro: olha, você quer o projeto ou não quer? E pesa muito essa questão dele ter voltado atrás. Eu, particularmente, não compraria essa briga de trazer o Wesley, porque se ele chegar aqui e der errado, todo mundo vai falar: pô, desde o início, isso não era pra ter acontecido e tal. E, de certa forma, não ter errado. O jogador voltou atrás na sua palavra, pelo que a gente tem de informação, e por isso eu não, assim, olharia com muito cuidado para essa negociação, e tentaria primeiro as outras opções. E a partir daí, trazer o Wesley numa condição favorável para o Cruzeiro, até para ser essa segunda opção. Como o Cruzeiro olha para o seu elenco e vê a possibilidade de trazer 2 pontas, talvez trazer o ponta que entende como o plano A e deixar o Wesley aí, se conseguir uma negociação onde consegue barganhar, ter uma condição melhor,
para trazer o jogador que pertence ao Al Nassr e estava em negociação com o Cruzeiro e com o Corinthians. Outra informação muito importante que a gente teve nessa última terça-feira também foi sobre a punição, né, ao Victor Gabriel, zagueiro do Internacional, pela dura falta que acabou causando uma lesão no Gabriel Peck aí, que a gente teve ontem no STJD, né, que é o órgão, né, que julga esse tipo de condição ali. E vamos primeiro começar falando, vou destrinchar pra vocês o que aconteceu, né? O Victor Gabriel deu aquela entrada muito pesada no Gabriel Peck, foi expulso logo de cara. O Peck teve uma fratura na tíbia, passou por cirurgia, uma lesão muito importante, e deve retornar apenas no final da temporada ou nem retornar nessa temporada, dependendo aí da sua recuperação. É previsto inicialmente 6 meses, o Cruzeiro não divulga prazo de retorno de nenhum jogador, isso é de praxe do time celeste, mas a gente, pelo que a gente já viu de histórico aí no futebol, de uma forma geral, não só com o Gabriel Peck, não só com o Cruzeiro, é uma lesão que normalmente leva aí uns 6 meses pro atleta se recuperar. O Cruzeiro entrou com uma ação pedindo, né, para essa denúncia, e o STJD acatou, fez ontem o julgamento, teve ainda aquela bobeirada, né, aquela patifada lá do Internacional mostrando um áudio fake, e o Victor Gabriel foi punido por uma suspensão de até 6 meses dos gramados. Ou seja, o Gabriel Peck tem uma previsão de voltar em 6 meses, e o Victor Gabriel pode voltar até 6 meses. Se o Gabriel Peck volta com 4 meses, o Victor Gabriel também vai ser liberado com 4 meses. Mas ou até a recuperação do Gabriel Peck ser finalizada, ou até 6 meses. Porque pode ser que o Gabriel Peck tenha uma outra lesão que não tenha nada a ver. Então o Victor Gabriel tem a certeza que em 6 meses ele retorna ao futebol. Aos gramados, está à disposição do Internacional. Sobre a punição do Victor Gabriel, eu acho por mais que a gente olhe ali e vê que foi um lance muito forte, que prejudicou muito o Cruzeiro, que tinha acabado de investir 12 milhões de euros no Gabriel Peck e perde esse jogador logo na primeira partida oficial e vai ficar 6 meses sem o jogador. Eu tenho muito medo do que vai acontecer com esse tipo de punição daqui pra frente. É claro que o Internacional vai tentar recorrer e vai tentar tirar essa punição. Porém, eu quero trazer pra vocês um debate, e aqui a gente não vai debater sobre o jogador é do Cruzeiro, o jogador teve esse investimento. Vamos pensar de uma forma geral e eu vou explicar pra vocês o porquê que eu tenho medo desse tipo de punição sendo aplicada no futebol nacional. Vocês acreditam que se fosse na temporada passada, naquele jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, onde o Gustavo Gomes dá uma solada no Wanderson, lesiona o jogador do Cruzeiro, o Wanderson perdeu, bem dizer, quase que a temporada completa por conta de uma falta do Gustavo Gomes, aonde o jogador do Palmeiras recebeu um cartão amarelo, nem expulso ele foi, o árbitro nem no VAR foi olhar. Vocês acham mesmo que se fosse aquele lance, o Gustavo Gomes seria punido com 6 meses? Vocês juram que ele ia perder reta final de Campeonato Brasileiro, que ele ia perder reta final de Copa Libertadores, onde a equipe dele chegou na final, por conta de uma falta no Wanderson? Vocês acreditam? Eu, de fato, não consigo acreditar que isso iria acontecer. Então, eu sou contra qualquer coisa dentro do futebol nacional, apenas em contexto de futebol, aonde a gente passa de regra para interpretação, seja de juiz, seja de tribunal. Porque, infelizmente, no nosso futebol, a gente sabe que algumas equipes são favorecidas. E eu só citei esse lance do Palmeiras. Não estou falando que é apenas o Palmeiras. Mas a gente sabe que a camisa pesa muito. E pesa para que lado isso tá acontecendo. Vou usar um exemplo que aconteceu no futebol mineiro, que foi do Dudu, que tomou uma punição punição de jogos que ele não poderia atuar por conta de uma postagem que ele fez no Instagram. Só que aí ele tava criticando o Palmeiras. Ele envolveu uma grande equipe que tem muita força fora das 4 linhas. O Dudu pegou um gancho de coisa que aconteceu fora das 4 linhas, que era pra ter tomado uma multa alguma coisa do tipo, perdeu coisa dentro de campo. Então, assim, eu tenho muito medo do que pode acontecer com esse tipo de regra quando a gente sai do âmbito de regra para interpretação, porque infelizmente no nosso futebol a gente sabe que tem muita coisa que não deveria acontecer e acaba acontecendo.
Agora vamos outra informação que surgiu nessa quarta-feira sobre o Chico da Costa, jogador que estava envolvido, assim como o Murilo Hickman, estava envolvido na negociação com o Sport para reforçar a equipe do Recife até o final da temporada. O Chico da Costa acabou negando essa ida para a equipe, já tinha, aparentemente, pelo que a gente tinha de informação, já estava alinhado pelo menos e acabou voltando atrás ali, não querendo ir para o Sport. A informação que a gente tem vindo do Central da Toca, do Samuel Venâncio, é que o Pedro Lourenço, proprietário e mandatário da SAF do Cruzeiro, ficou extremamente incomodado com essa recusa do Chico da Costa em ir para o esporte e acabou colocando o jogador afastado, né? Vai treinar separado, não faz mais parte dos planos do Cruzeiro. Uma informação que surgiu também no final da tarde foi que o Chico da Costa está interessado em jogar no futebol do Oriente Médio. China, ou então na Arábia, algum campo assim, digamos assim, algum prateleira desse tipo de futebol. Só que ainda não chegou essa oferta e que o jogador estaria disposto a deixar o Cruzeiro caso chegasse alguma proposta dessa prateleira que interessaria o Chico da Costa. Sobre essa recusa do Chico da Costa, primeiro de tudo a gente tem que pôr na mesa. Ninguém colocou a faca no pescoço do Chico da Costa para assinar com o Cruzeiro. Outra coisa que a gente tem que deixar muito claro é que o Cruzeiro tá pagando mais uma vez por um erro de planejamento. O Chico da Costa foi um pedido da comissão técnica que estava, que era comandada pelo Tite, que enxergava no jogador um grande potencial, pediu a contratação, passou 3 meses aqui no cargo, acabou caindo e o jogador ficou por aí. O Cruzeiro hoje é uma das poucas equipes, poucas, não dá pra encher uma mão falando, que paga seus salários em dias, que disponibiliza um voo fretado para jogos, que disponibiliza uma bela estrutura quando se fala de centro de treinamento, uma equipe que paga seus salários em dia, que paga as comissões em dia, paga luvas, direito de imagem. O Cruzeiro é um time muito organizado. Então, os jogadores que aqui estão, eles dificilmente vão querer sair do Cruzeiro para ir para uma outra equipe onde ele vai encontrar uma dificuldade maior. E o Chico da Costa, primeiro tem que entender, ele realmente estava alinhado? Quando chegaram perto dele e falaram assim que ó, você vai ser envolvido na negociação do Zé Lucas, ele falou, ok, quero. Se foi isso, voltou atrás na palavra e perdeu completamente os argumentos dele. Se o jogador, desde o primeiro momento, mostrou uma resistência aí, infelizmente o Cruzeiro tem que continuar no mercado tentando negociar esse atleta. E sobre essa negativa do Chico da Costa em deixar o Cruzeiro, não tem problema o jogador não querer fazer parte de um time. Ele tem as suas escolhas de carreira, disso, de aquilo, e a gente não vai entrar nesse parâmetro. Porém, é muito triste a gente ver um jogador que já foi considerado fora dos planos do Cruzeiro, ele se negar a ir para um time onde ele vai ter minutos para continuar sentado no contrato dele que ele tem aqui no Cruzeiro. Como eu comentei, ninguém colocou a faca no pescoço do Chico da Costa. E o Cruzeiro, mais uma vez, por um erro de planejamento, de contratar um jogador a pedido de um técnico que em poucos meses se mostrou incapaz de gerir e colocar os resultados na mesa. O Cruzeiro vai pagar mais uma vez por esse jogador, por esses erros de planejamento e tendo um jogador aqui que não faz parte dos planos, que não vai deixar o Cruzeiro para ir para uma equipe de uma prateleira muito inferior, onde ele talvez vai encontrar problemas que aqui na Toca da Raposa ele não encontra, e agora é isso. E a gente fica na expectativa que o Cruzeiro consiga achar este mercado que o Chico da Costa busca fora do Brasil, porque senão vai ficar com um jogador encostado, que tem um salário que provavelmente é importante no futebol brasileiro, onde os salários são muito altos, provavelmente vai ter que desfazer desse atleta de uma forma ou de outra. E só pra gente poder arrematar esse assunto aqui, porque no final da tarde dessa quarta-feira saiu a informação que o Real Sociedad fez uma investida aí pelo Jonathan Jesus. A proposta seria de 15 milhões de euros, o que dá hoje na cotação atual 87 milhões de reais para contar com o zagueiro. A proposta já foi enviada ao Cruzeiro e uma informação que a informação inicial do interesse do Real Betis pelo Jonathan Jesus veio da ESPN, pelo programa Fala Fonte. E uma
uma outra informação que veio, inclusive, do Diário Celeste, portal no qual eu faço parte, do meu amigo, a informação foi apurada pelo meu amigo João Paulo, é que o Cruzeiro negou a proposta e não pretende negociar o Jonathan Jesus nesse momento. E, assim, mais uma vez, reforça a qualidade que o Jonathan tem. É um jogador ainda muito jovem, que tem muito potencial daqui pra frente, que vai seguir evoluindo. E a gente viu que a partir do momento que o Jonathan teve mais minutos em campo, que ele conseguiu desenvolver um pouco melhor algumas coisas que há um tempo atrás a gente olhava e via como uma deficiência que ele tinha, o Jonathan se mostrou um zagueiro que, pelo menos nesse momento, eu acho mais confiável no elenco do Cruzeiro, mais do que o Fabrício Bruno, levando em consideração que o Fabrício Bruno não está bem 100%. E neste momento, eu também não iria vender o Jonathan Jesus. O que a gente tem de amostragem dele na equipe principal, no elenco principal do Cruzeiro, entre os titulares, é de meia temporada, porque começou essa temporada quando ele ganhou a vaga do Lucas Vidalba e até agora meio do ano. A janela do meio do ano é sempre a janela que os times europeus mais investem, porque eles estão montando o elenco, porque a temporada começa agora aqui e vai até o meio da próxima temporada, né? O calendário deles anda uma metade de ano à frente do nosso. Então eu acho que se o Cruzeiro consegue manter o Jonathan Jesus aqui, continua desenvolvendo esse atleta e chega para a próxima janela com esse jogador com 1 ano e meio no time principal do Cruzeiro, eu acho que tem potencial para ser uma venda ainda maior. O Jonathan Jesus é um zagueiro alto, é um zagueiro que tá cada vez evoluindo mais a parte defensiva, mas é um zagueiro que ganha na bola aérea, é um cara que constrói muito bem. Se você pega os números de passe dele, a assertividade é muito grande. Se você pega as arrancadas que ele consegue fazer em progressão, é um zagueiro alto, mas é um zagueiro veloz. Então, assim, tem tudo pra ser uma venda ainda melhor do Cruzeiro, se tudo acontecer bem, se o jogador não tiver uma lesão, se ele não voltar a perder a posição, e pode ser até uma janela de meio de ano, né? Até essa janela de meio de ano europeu, né? Que é a final do ano do Cruzeiro. Ele com 1 ano aqui de bom desenvolvimento, o Strasbourg, por exemplo, demonstrou interesse no jogador. É o aglomerado que faz parte do Chelsea, né? Normalmente os jogadores chegam no Strasbourg, depois vão pro Chelsea. Eles também tiveram interesse no Jonathan Jesus. Então, é um jogador que tá no radar do futebol europeu. Com 1 ano de mostragem no elenco principal do Cruzeiro, aí se torna mais ou menos o que foi com o Kaique, né? O Cruzeiro acabou negando algumas propostas do Kaique lá no meio da temporada, lá no início da temporada, e depois conseguiu fazer uma venda ainda melhor no meio do ano. E quem sabe pode acontecer isso mesmo com o Jonathan Jesus. Então é isso, amigos. Fechando aqui o Pauta Celeste, espero que vocês tenham gostado. A gente debateu muito, quase 30 minutos de vídeo aqui, onde a gente pôde destrinchar muito bem as notícias. Pedir para vocês deixarem um like se vocês assistiram até o final. Muito obrigado pela audiência. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, é muito importante pra gente seguir produzindo conteúdo por aqui. E até mais, até o próximo Pauta Celeste, onde a gente vai voltar para destrinchar o que vai ter acontecido com o Cruzeiro. Então até mais.